sala de vocês, tem piloto aí, apagador, tá? O somzinho está aí, então fiquem à vontade. Agradeço a presença de todos, né? Todos, igual a todo mundo aí. Até para economizar a saliva também, todos e todas, cansa, né? Todos igual a todo mundo. Aí quem está chegando depois, por favor, me lembra para tirar a falta, tá? Beleza? Por favor, João. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente é o terceiro grupo e a gente vai falar um pouco sobre a divisão territorial do trabalho. Eu sou Anne. Aqui a gente tem um pouco do conceito do que vai ser a divisão territorial do trabalho. A divisão territorial do trabalho lida com as diferenças econômicas que surgem de diferentes partes do mundo e entre cidades e estados dentro do mesmo país. Ou seja, cada território ou região pode produzir determinado produto da cadeia e contribuir para o desenvolvimento da economia. Essa realidade diversifica a circulação de mercadorias. No Brasil, por exemplo, cada região do país se especializou na produção e exportação de determinado produto. Como exemplo, a gente pode tirar o Mato Grosso. O Mato Grosso é considerado o país do estado que mais exporta carne bovina e tem a maior parte da criação de gado. Como aqui também um exemplo, no nosso Nordeste temos Petrolina como o maior exportador de frutas e verduras. Olá, meu nome é Lázaro e eu vou falar sobre o setor primário. O setor primário é permanentemente no meio rural. Ele é dividido em três práticas econômicas: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A agricultura consiste no fato de plantar alimentos para o consumo humano e para a exportação. E a agricultura é muito importante para a economia do país, que no caso aqui é o Brasil. A pecuária ela é a criação de animais, que no Brasil se destaca a criação bovina, e no país, no Brasil, tem mais boi e vacas do que brasileiros. O país ele tem o maior rebanho bovino do mundo. E o extrativismo pode ser mineral, vegetal e animal. O extrativismo animal, o vegetal, ele consiste na extração de árvores, que é englobando todas as plantas ou a fauna, que pode ser a seringueira, que aqui no Brasil é muito comum, que vem o látex. Tem o mineral, que no Brasil também se encontra o ouro, a bauxita, magnês, o ferro e o cobre. Manganês, o ferro e o cobre. É um nome estranho. Em que no Brasil é importante se destacar o ferro. E tem o animal, que aqui é a caça e pesca. No país é proibido a caça de vários animais, podendo só peixe e alguns excetos. Meu nome é Amanda e eu vou falar do setor secundário. A indústria do setor secundário é caracterizada por atividades voltadas para a indústria. Construções civis e fornecimento de commodities, como água e energia para a população. Nesse contexto, o principal ramo do setor secundário é a indústria, que é de vários tipos e envolve uma vasta gama. Meu nome é Caio, vou falar sobre o setor terciário. Na macroeconomia, o setor terciário é um setor econômico que pode incluir turismo, serviços públicos, corretagem imobiliária, hospitais, restaurantes, escolas e atividades sociais no geral. Além disso, ele é responsável pela maior geração de empregos do mundo, ou seja, ele é um setor primordial para a economia tanto global quanto local. E dados oficiais do Ministério Econômico do Brasil aponta que ele é responsável por 70% do produto interno brasileiro. E na última década, o setor terciário foi responsável por um aumento de 7,5% do PIB brasileiro. Meu nome é Laura e eu vou explicar sobre a divisão internacional do trabalho, ou seja, DI. É uma atividade econômica mundial em que cada país fornece uma atividade
À medida que o capitalismo adquire mudanças, a DIT muda também. Como podemos ver nesse mapa, a DIT é dividida em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E eu vou explicar o que é cada um. País desenvolvido é aquele país com alto índice de desenvolvimento humano, que é dado por os seguintes critérios: índice de desenvolvimento humano, renda per capita e produto interno bruto. O país desenvolvido, ele o seu povo desfruta de uma alta qualidade de vida, de um investimento em tecnologias, em pesquisas e etc. Um exemplo de países desenvolvidos é a Austrália e a Suíça. O Brasil é um país em desenvolvimento, porque ainda existe muita dependência na renda e muita falta de trabalho. Um país subdesenvolvido é um país com uma baixa qualidade de vida, com baixo índice de desenvolvimento humano, dado pelos mesmos critérios do país desenvolvido. É um país que passa fome, sede, e é isso. Olá pessoal, meu nome é Vitória e a minha parte ficou sobre relacionar os temas com o nosso tema, que é a divisão territorial do trabalho. Quando a gente vê que a divisão tem o nome, né, a palavra divisão territorial do trabalho, nós ficamos muito presos a território, pensamos que é apenas espaço. Mas não, é um ponto muito importante a economia sobre esse assunto. Esses três temas foram o que nós escolhemos para falar sobre eles, porque são pontos muito importantes sobre a divisão territorial do trabalho. O primeiro ponto, que é o segundo ponto que eu gostaria de falar primeiro, são os problemas ambientais no ambiente urbano. Será que os problemas ambientais durante a cidade, dentro da cidade, eles interferem na sociedade, na classe econômica? É uma pergunta muito pertinente nos dias de hoje, mas a gente pode ver que, com certeza, os problemas ambientais interferem. Um vídeo que eu gostaria de passar, para poder iniciar esse ponto, é usando o exemplo da cidade de Guaraci. É muito próximo, aqui, 20 quilômetros, mas é uma cidade muito pertinente que a gente pode mostrar sobre isso. Essa aqui é a Avenida Júnior Grau. É um vídeo bem antigo, acho que 9 anos atrás, que mostra muito o caráter da cidade há 9 anos atrás, que hoje em dia não teve quase nenhuma alteração. A gente pode ver aqui nessa rua que isso aqui são córregos abertos, a céu aberto. E quando a gente leva muita chuva, esses córregos eles enchem e a água junto com esses poluentes são jogados dentro da porta da casa das pessoas. Então é uma coisa muito importante que eu gostaria de falar, porque é um problema. Não vou deixar. Que é um problema muito, muito pertinente para os moradores de Guaraci, né? Eu acho que todo mundo já criticou esse esgotamento a céu aberto. Ninguém gosta, ninguém gostaria de fazer isso ou gostaria de morar nessa rua. A Avenida Júnior Brau é uma avenida muito pertinente, porque é a rua do hospital, é a rua que tem escolas, é uma rua muito principal sobre a cidade. E como a gente pode relacionar isso sobre o nosso tema? O nosso tema pode não parecer ter nada a ver com isso, mas com certeza tem a ver. Quando nós falamos sobre a economia da cidade, nós vemos que para uma cidade ser bem desenvolvida, ter uma economia boa, ela tem que ter uma estrutura para isso. Ela tem que ter pessoas que trabalhem para que ela se desenvolva. E algo muito pertinente que a gente vê são cidades mais elaboradas, mais desenvolvidas, que a gente não consegue crescer, fazer com que a cidade cresça. Como a gente pode ver, há 9 anos atrás, a gente ainda era bem menorzinho, né? E hoje em dia é a mesma coisa, a gente não vê quase nenhuma inovação na cidade. A renda da cidade também não aumenta, a gente não vê escolas na cidade, a gente não vê lojas essenciais, né, pra gente, como bancos, a gente não vê. E a gente pode citar esse exemplo. Pode ser. Então, é um exemplo muito pertinente sobre a estrutura
estrutura da cidade, sobre a licitação que a gente coloca sobre a nossa cidade, sobre como nós podemos crescer através dessa infraestrutura. A questão ambiental também está entrelaçada com os problemas ambientais, porque a questão ambiental, com certeza, radicaliza muitas pessoas, muitas pessoas que não querem participar, morar nessa cidade, muitas pessoas não querem ir para lá, ou até saem de lá por não ter oportunidades, por não ter empregos, por não ter escola, por não ter trabalho. É um ponto muito pertinente de nossas cidades. Até aqui em Afogados mesmo, a gente pode ver que é uma cidade com pouco emprego, uma cidade com pouco lugar de lazer, com pouco tudo. A gente pode ver, com muitos problemas estruturais. Eu quis pegar a cidade de Guaraci porque é uma cidade menor e eu já tenho uma pequena experiência sobre lá, porque eu moro lá. E a gente consegue ver que é um problema muito pertinente. A gente pode até achar engraçado quando a gente diz que Guaraci é pequeno, que Guaraci não tem nada, mas infelizmente é verdade. A gente vê que Guaraci não tem praticamente nenhuma oportunidade para jovens, não tem um jovem empreendedor, não tem, como é o nome daquilo que eu esqueci? Jovem aprendiz, não tem nada lá para o jovem fazer. Você vê que é uma questão de falta de investimento, porque o espaço de Guaraci, em território é maior do que Afogados. Isso. Então, é uma falta de investimento. É uma falta de investimento. E a gente, às vezes, até nós mesmos, eu acho que são 5, algumas são 4, que saímos da nossa cidade para vir estudar aqui. Com certeza nós saímos, não porque a gente quer, mas porque a gente precisa do ensino melhor, que a gente precisa e pensa em um ensino melhor. E com certeza são fronteiras barradas por a gente, porque a gente tem que pagar para chegar até aqui, a gente tem que se esforçar, a gente tem que calcular o nosso tempo para chegar até aqui. Mas com certeza cada um de vocês também tem as suas limitações para poder chegar até aqui, como falta de ônibus, como falta de acesso, muitas coisas, muitos problemas relacionados. Então, um dos problemas são a infraestrutura da cidade, também são as questões como ruas sem calçamento, que muitas vezes chove, você não tem como vir para a escola, ou então vem com o tênis todo melado de terra, porque teve que passar por ali, senão ia perder um dia de aula. Então é uma questão muito interessante, porque a divisão territorial do trabalho também é envolvido com a economia, também é envolvido com a situação que cada um que a gente passa para poder mover a cidade, mover a sociedade que a gente abrange. O primeiro ponto que eu quis falar por último... Oi? Sim. O desenvolvimento humano também é um assunto muito pertinente, porque a gente vê que a cidade é má desenvolvida e é uma cidade que não tem praticamente nenhum desenvolvimento durante 9 anos, 10 anos, talvez 20 anos. A gente não vê quase nenhum desenvolvimento traçado sobre ele. Só praça. Só praça. Isso, só praça. Mas nós acabamos fazendo uma entrevista. Ela foi uma entrevista interna, foi do meu noivo, mas a gente vai mostrar para vocês, porque é um ponto facultativo da nossa cidade e é um problema que ele enfrenta sendo empreendedor na cidade. E como ele acha, a pergunta que eu fiz é como ele acha que o emprego dele interfere na questão socioeconômica da cidade dele. Então, vem. Olá, tudo bem? Como você acha que o seu emprego interfere na questão socioeconômica da sua cidade? Olá, meu nome é João, então eletrônica aqui em Guaraci, trabalho com ciência eletrônica e aparelhos, foco principal do celular e TV. E um dos fatores principais é que o pessoal não precisa se deslocar para as cidades vizinhas, como ocorria antigamente. E por falta de mão de obra aqui, o pessoal gerava economia para outras cidades. Gastando aqui, a economia fica em Guaraci mesmo, entendeu? E vai ficar um preço justo, eu trazendo os fornecedores já geram economia, porque pagam o transportador paga o motorista. O meu ver é assim. Por exemplo, aqui na mente tinha o banco aqui, e o pessoal já tirava o dinheiro aqui e já gastava aqui, fazia suas coisas e tudo. E agora o pessoal tem que ir para Afogados para poder tirar dinheiro lá e já gasta o dinheiro lá mesmo.
Mesmo questão de processos eletrônicos. Todo mundo precisava ir para Afogados para levar uma TV, ventiladores, celulares, tudo para Afogados. E agora com a mão de obra aqui, gera toda a economia aqui. É uma entrevista muito simples, né? Acho que todo mundo gostaria não, todo mundo saberia interpretar isso, mas eu achei muito interessante porque ele é um empreendedor e muitas pessoas saem da nossa cidade por justamente não ter emprego. E empreendedores são aqueles que formam o seu próprio emprego, né? E ele, uns 3 anos, já começou a empreender e ele disse que no início foi muito difícil porque a cidade não tinha estrutura e as pessoas eram acostumadas a vir para outra cidade para consertar, para trazer outras coisas. Só que com o tempo a gente viu que foi melhorando, foram abrindo mais lojas, mais assistências. E hoje em dia já é uma coisa mais normal as pessoas levarem para lá concertos, levarem trabalhos para lá. Porque quando você grava na sua cidade, você não precisa se deslocar para ir até outra. Então é um ponto muito pertinente esse, quando nós vemos que todos os trabalhos que nós temos, muitas vezes não são incluídos, são desprezados pela nossa cidade, porque as cidades mais próximas têm empregos melhores, têm escolas melhores, como acontece aqui em Afogados também. No final, a gente vai mostrar um filme que liga o desenvolvimento humano com o nosso tema, e ainda mais com a questão ambiental, e vai ser muito interessante. Bom, meu nome é Emília e eu vou fazer a relação entre o capítulo do nosso livro com o tema de visão territorial do trabalho. A gente ficou com o capítulo 3, que fala sobre o ensino, a condição humana, onde o autor Edgar Morin, ele fala que a educação é o centro de tudo e que todos os pontos de nossas vidas são baseados na educação, ou seja, inclusive o trabalho. Porque eu tendo uma educação de qualidade, logo eu terei no futuro um trabalho de melhor qualidade, um trabalho bom, razoável, gerando assim mais na frente uma renda econômica melhor e estável para mim. Aí ele diz assim, a educação do futuro deverá ser centrada na condição humana, ou seja, ele diz que a educação precisa ser direcionada ao indivíduo, o indivíduo se conhecendo sua cultura e sua história. E como que a gente conhece a nossa condição humana? Fazendo 3 perguntas. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? De onde viemos é o nosso passado, nossos antepassados, entendendo que todos nós possuímos passado diferente e possuímos uma história diferente, crescemos de forma diferente, fomos criados de forma diferente. E a partir daí, entender o nosso presente. Nosso presente o que a gente é hoje é fruto do nosso passado, dos nossos antepassados. Então a gente precisa entender o nosso presente visando o nosso futuro. É isso que ele fala. E a partir daí, visando o nosso futuro, pensar em trabalho de qualidade e pensando nos nossos descendentes, nossos filhos, enfim. E ele diz que o trabalho também é fruto da condição humana. Ou seja, ele diz o seguinte, se eu me conheço, eu sei minha cultura e sei minha história, a educação deveria criar um método de educar o indivíduo de forma à parte. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Eu sou nordestina e meus antepassados trabalhavam na agricultura. Se eu me vejo trabalhando na agricultura, a escola deveria criar uma matéria extracurricular para fornecer a esse aluno o que ele quer aprender. É isso o que Edgar Morin fala, visando um trabalho no futuro de acordo com a condição humana de cada um. É isso. Vou passar. Agora a gente vai mostrar um trecho do filme que está muito relacionado com essa questão. Não, deixa eu falar. O filme é Enola Holmes 2 e ele é baseado em fatos reais. Pode colocar. A gente contou um pouco do filme, só vai mostrar uma parte onde ele mostra uma fábrica de fósforos, onde mulheres eram escravizadas para trabalhar com um suposto salário, mas não era tido para nada. E é uma história de romance, é uma história de suspense, é uma história de ação, mas que mostra bastante a realidade que acontecia até alguns anos atrás sobre
as pessoas e não cumpriam, nem cobriam as suas taxas sobre as pessoas e exploravam e matavam as pessoas por causa disso. Então a gente vai estar assistindo apenas um trechinho que mostra como era a fábrica de fósforos desse filme. Abre. Próxima. Abre. Abre. Pode entrar. Próxima. Por favor, senhor. Já disse pra rua. Abre. Dalton. Oi. Novato. Nome no registro. Boca. Tá procurando o quê? Tifo. Esse é o fósforo. Fica tranquila, você se acostuma com o cheiro. Ela trabalhava aqui? Põe os palitos na régua, passa o dedo e guarda na caixa. Bem simples. Tenta. Vou descontar do seu salário. Ela tá aprendendo, Sr. Crouch. Eu acho bom aprender logo, senão eu desconto do seu também. Mas alguém quer perder o salário? Nós vimos aqui uma enorme crítica social sobre essa época, onde as mulheres eram escravizadas a trabalhar e elas eram verificadas para ver se ela tinha alguma doença. Ele citou a doença tifo, que é uma doença muito comum naquela época sobre as pessoas que trabalhavam sobre fábricas, principalmente uma fábrica de fósforo. A gente vê que a criança, ela disse que com o tempo ela se acostumaria com o cheiro. Então, com certeza, era muito difícil trabalhar naquele lugar, porque elas teriam que, se elas não podiam fazer nada, não podiam sair do trabalho, porque elas poderiam ser agredidas, elas poderiam perder o seu salário. E a gente vê que elas eram mulheres muito desprezadas, porque até mesmo as crianças trabalhavam sobre isso. E a gente vê que a criança já era acostumada a trabalhar sobre aquilo e a moça que foi a primeira vez não soube e já foi ameaçada. Então nós vemos que as mulheres aprenderam a lidar com isso, mas com certeza, Emília vai falar daqui a pouco, sobre essas fábricas que deixavam pessoas exaustas, que matavam muitas mulheres e crianças, e homens também, com doenças pertinentes sobre o produto que eles faziam. E na história em si, pulando um pouco, ela queria descobrir qual era o mal daquilo, por que as mulheres tinham tifo, porque elas adquiriam essa doença, porque ninguém sabia o que era isso. E não achava, mas ignorava, porque as fábricas iriam render menos. Então a gente pode ver que no futuro, quem quiser assistir depois do filme, vai perceber que ela descobre que é o tipo de fósforo que fazem elas ficarem doentes e a exposição àquele tipo de material que fazem. Então, com certeza, todas as pessoas que trabalhavam lá tiveram alguma sequela, muitas morreram também. E é um problema muito, muito triste que a gente já passou. Esse filme é baseado em fatos reais, aconteceu em Viana, capital da Espanha, da Austrália. Da Áustria, pronto. Em 1938, que realmente as operárias eles trabalhavam numa fábrica de fósforo e o material que usavam, por ser mais barato, eles acabavam se expondo a essa doença, que acabou matando muita gente. E por o material ser mais barato, o lucro vinha mais alto. Então a crítica é justamente isso. Será que... Aí vem a pergunta. Será que os donos de fábrica estão realmente preocupados com o desenvolvimento humano? Aí é o debate com vocês e principalmente com o grupo do desenvolvimento humano.
Ah, não, com certeza não estão. Só preocupado. Estão nem aí. Quando a pessoa ficar doente, morrer, eles trocam por isso. Não seria lucrativo para eles. Até mesmo hoje em dia a gente vê que muitas vezes, muitas empresas, eles tratam do jeito que eles estão trabalhando. E hoje em dia, os funcionários não são prejuízo, porque o que mais tem é pessoas precisando de emprego. Então, é só menos um e acabou e próximo. E assim vai. Muita gente hoje em dia precisa de trabalho. Não só. Já por causa dessa questão do desemprego, se você não baixar a cabeça porque o seu patrão quer, aí ele só vai lhe trocar. Você não vai conseguir nada. Muito triste. Inclusive, o próprio filho dela está investigando a morte de uma das funcionárias e quando ela vai investigar, ela é vista só como mais um número na lista dos funcionários, não é como se fosse uma pessoa. E eles não estão totalmente nem aí, assim, para quem ela era, para a família, né, que ela tinha. Realmente eles só estavam preocupados se ela ia trazer lucro ou não para a empresa. A gente pode ver também com esse filme que não só pelo desenvolvimento humano, é uma crítica, mas com certeza a degradação do meio ambiente. Com certeza essas fábricas, elas degradavam o meio ambiente. Primeiro que degradavam ao corpo humano e com certeza degradavam também ao meio ambiente. Muitas fábricas também produziam muita fumaça, muitas coisas que eram tóxicas para a gente, imagina para a natureza. Então, a gente pode ver que são problemas muito pertinentes e que até hoje em dia a gente pode ver, só que com uma página de direito. A gente pode sair do emprego, a gente pode receber o salário, mas muitas vezes a gente não vê que a empresa está gerando lucro apenas em cima de você. E como a Laura falou, todo mundo precisa de emprego, então essas empresas talvez nunca consigam parar com isso, porque sempre tem alguém que trabalha e faz os seus quereres, tem alguém precisando de emprego. Um exemplo que eu gostaria de trazer é o matadouro. Todo mundo aqui sabe, deve ter afogados da cidade vizinha, sabe que aqui tem um abatedouro e um matadouro. O abatedouro era onde tinha os abates de aves e tal, e por um tempo teve que ser fechado por conta das condições de trabalho que era imposto por lá. Os funcionários eles não recebiam o salário digno, não tinham direito e estavam se adoecendo por conta do mau cheiro, por conta da falta de infraestrutura do trabalho. Eles não eram valorizados e até hoje existem processos contra essa empresa. E a parte do abatedouro. E no matadouro teve 2 casos que aconteceram de conhecidos meus. Que todo mundo sabe que uma carne para chegar na nossa casa, ela vai bonitinha para nossa casa, mas ela passa por um grande processo para poder chegar lá. E são pessoas que fazem esses processos. São trabalhadores que precisam de dinheiro, que trabalham para poder essa carne, esse produto chegar na nossa casa. O meu conhecido, ele perdeu um dos dedos da mão, porque estava um gancho, a estrutura lá estava sem manutenção e esse gancho que segurava o boi enquanto a serra passava, caiu. Quando ele caiu, ele foi tentar segurar o boi e o dedo, a serra passou e cortou o dedo dele. Ele pegou 15 dias de atestado e infelizmente ele não estava conseguindo trabalhar mais por conta disso. Ele ficou com trauma e tudo mais e a patroa dele simplesmente botou ele para fora sem direito nenhum, por justa causa. Porque ele passou, depois dos 15 dias de atestado dele, ele passou mais 8 dias em casa e ele não conseguia trabalhar. Então, ela simplesmente botou ele para fora por justa causa. E até hoje ainda está na justiça, está rolando esse processo porque ele, por direito, ele tinha que receber o tempo trabalhado lá, ele tinha que receber a indenização da empresa por conta que isso foi um acidente de trabalho e ele não estava mais conseguindo trabalhar porque rompeu um ligamento e ele não estava conseguindo, ele perdeu esse dedo e ele não conseguia mais movimentar a mão porque rompeu alguma coisa e ele não estava mais conseguindo mexer essa mão. Então, até hoje ainda está na justiça e a gente pode ver que, para muitas dessas empresas, funcionários, pessoas, são apenas números
querem, como a menina falou, querem só lucrar em cima de você. Porque se ao menos tivessem se preocupado em pagar o que era de direito dele, se tivessem preocupado com a saúde dele, nada disso estaria acontecendo. E se um pouco das empresas, dos comerciantes, do comércio, pensassem um pouquinho assim, o mundo seria totalmente outro. A gente, em relação ao mundo do trabalho, um caso que a gente pediu até para a gente discutir sobre aquele modelo que morreu durante a passarela no desfile. E a gente viu, querendo ou não, nesse caso das grandes marcas em continuar o desfile e tal. E, tipo assim, ok, muita gente falou que tinha a questão do dinheiro que já tinha sido gasto mais e tal, mas é isso, tipo, quer dizer então que o dinheiro vale mais do que uma vida, sabe? Quanto uma vida vale? Quanto a gente pode gastar até uma vida? Não, se gastasse 100 mil de boas, mas aqui já vai gastar 200 mil, não dá, tá ligado? Então, tipo assim, o quanto é que uma vida vale? Né? Então, tipo assim, eu acho que uma vida para grandes fábricas, digo principalmente para grandes fábricas, que são os que menos se preocupam com os direitos normalmente humanos, normalmente uma vida vale muito pouco. Tipo, pode até nem ter valor. Então, tipo, é sempre muito importante a gente trazer essa discussão, porque, tipo, eles não estão realmente preocupados com o ser humano, não é nem o desenvolvimento humano, é o ser humano. Eles não estão preocupados com o ser humano, eles estão preocupados com o lucro que ele vai trazer. Quanto maior as fábricas, menos condições de trabalho. A gente acha que as melhores fábricas têm as melhores condições de trabalho, mas... E tipo, para eles conseguirem chegar lá, porque quanto maior fica a fábrica, mais pessoas, tipo, mais subchefes vão sendo criados. Então, para eles conseguirem chegar ali em cima, para falar com um chefão mesmo, eles não conseguem. Então, eles vão falar aqui com esse, que vai tentar falar com esse, entendeu? Até chegar lá. É bem pouco a condição de trabalho e acaba acontecendo tragédias. E para eles, é só mais um número, mais uma pessoa. Eu quero falar também que o quanto desemprego a gente faz com que a gente se sujeite a empregos assim, né? Às vezes a gente tem que se sujeitar a isso para não passar Questão de necessidade, né? Bicho, é impressionante como qualquer tema que você trouxer, a gente vai poder tratar de educação no meio. Tudo isso parte da educação. Uma pessoa que precisa se submeter a certas situações, muitas vezes ela não foi educada, ela não foi instruída, não passou por todas as fases e não teve a oportunidade de se desenvolver profissionalmente e ela precisa se submeter a isso. E outra, esse caso, talvez o seu conhecido, muitas vezes ele nem conhece os direitos dele, ele não conhece a ponto de exigir uma educação. Justamente por Por isso que é muito isso. importante a gente valorizar isso aqui. Ele não conhece ao ponto de exigir, não. Aconteceu isso e eu tenho o meu direito e você precisa pagar. É lei. Muitas vezes eles nem conhecem. É lei. Então, muitas vezes, o que tira o empregador debaixo da lei não é a própria lei, mas a falta de conhecimento de quem está sendo agredido. A gente nem tem essa educação aqui, né? Muitas vezes nas escolas a gente tem isso, porque eles já meio que enganam a gente, escondem os nossos direitos para a gente, se acontecer algo com a gente não... não ia Ele, atrás. no caso dele, ele não teve a oportunidade de ensino. Hoje a gente que eu digo um todo, a gente gosta muito de abrir a boca e reclamar daquilo, disso, outro. Mas se ele tivesse o ensino que a gente tem hoje em dia, pode ter certeza que ele não teria passado por isso. Como um médico. O médico vive se reclamando. Eita, pelo amor de Deus, meio mundo de paciente para me atender hoje. Diga que eu estou doente, sei que e tal. E assim, ele está reclamando de quê? Ele está sentado numa sala com ar-condicionado, com um computadorzinho na frente dele para ajudar um problema de uma pessoa, às vezes de um funcionário que está com uma doença que adquiriu no trabalho porque não tem uma oportunidade de emprego melhor. E é um descaso independente, seja pelo SUS ou particular, hoje em dia é muito difícil os dois. Ou seja, tudo que você falou, você resume uma palavra: ética. E empatia. Sobre a questão de abater valor, além do perigo que é, né, porque se você vai chegar com faca, essa serra mesmo, tem também a questão psicológica do indivíduo, porque a gente, assim, tem, claro que cada um tem uma natureza diferente, mas você matar um animal não deve ser fácil.
mais de um por dia, tipo, quanto será que eles não devem matar por dia, né? Porque a gente produz muita carne no Brasil, tipo, muita carne, tanto para exportar, inclusive mais para exportar, tanto para a gente comer. É só imaginar, né? Todo supermercado que você entra tem carne. Imagina. Mas mesmo A quantidade assim, de são comida. oportunidades de emprego, né? Para você entrar, para você matar, para você trabalhar. E mesmo assim, falta. Interessante, né? Interessante. Eu acho e, tipo, deixa eu tentar lembrar. Sim, como é muita coisa que se faz, a gente, muitas fábricas, tipo, acho que aqui no abatedouro não devia usar tanta máquina, mas tipo, essas fábricas maiores, tipo da Seara, tipo, eu acho que até tipo, ela usando máquina, você tem que acompanhar o ritmo da máquina. Tem um documentário que eu recomendo se vocês quiserem ver, é Carne e Osso. Até onde eu assisti não mostrou matando nenhuma não, mas eles mostram, até no começo eles avisam que nenhuma filmagem foi acelerada e você chega a ficar agoniado porque é o mesmo movimento, todo o tempo assim, tipo, muito rápido e o mesmo movimento assim, durante o dia inteiro. E a nossa sociedade, ela é feita atualmente para tanto fabricar mais, mas tanto para as pessoas não terem educação, para não ter condições de trabalho melhores. Por exemplo, ninguém quer que goste de trabalhar num frigorífico. Ninguém. Então, se a sociedade não tiver pessoas que não têm acesso a uma educação, consequentemente um trabalho melhor, quem é que vai fazer isso? Porque a demanda tem. Então, assim, eu acho que o problema vai muito além do só na empresa. E a gente é instruído a isso, né? Como aqui na escola, aquela que a gente pegou o primeiro, que é higiene e segurança do trabalho. A gente é instruído a isso. Só que assim, um gancho da fala da semana, o que a gente também pode fazer uma crítica à própria educação das escolas, porque quando acaba a escola e ensino médio, o estudante ele é praticamente jogado no mercado de trabalho. Muitas vezes não é nos ensinado na escola como enfrentar o mercado de trabalho, porque a gente tem muitas disciplinas aqui e quase nenhuma disciplina aborda. Então, muitas vezes a gente sai da escola sem conhecer as leis trabalhistas e acaba indo para se submetendo, né, a emprego desse tipo, como as outras histórias. Questão de educação. Se você traz bem, eu concordo nessa questão do tipo, por que a educação não trata dessas questões e sempre a gente volta para o ponto principal, que é o quê? A falta de educação. É muito simples para a gente pensar que quem tem dinheiro sempre vai ter educação. Então, quem se prejudica quando não tem educação? Pessoas que não têm dinheiro. Então, assim, o que é que está acontecendo? O porquê que essas pessoas elas não estão tendo essa educação? Será que não é realmente esse o objetivo? Sabe? Será que não é isso realmente que querem e tal? Então, tipo assim, realmente... Porque o que ela tratou, se a gente der educação para todo mundo, quem é a pessoa que tem uma condição de ser médico vai querer fazer uma faculdade, ela vai se submeter a trabalhar com frigorífico e aí como fica a demanda? Não tá. Então a gente pode, eu não lembro quem trouxe esse exemplo, mas a gente olhar para a sociedade e ver as engrenagens, está tudo bem encaixadinho e tem que olhar assim para ter um funcionamento certo. É literalmente um sistema que, se não for modificado, se não sair de algum ponto, se não sair de algum lugar, vai continuar assim. Então, não importa o quanto a gente chega aqui, faça seminário, a gente fala, a gente discute, se não tiver uma mudança, se não começar de algum ponto, se não começar de alguma geração ou de alguma parte de trabalhadores ou de parte de pessoas que são empresárias e tudo mais, a gente não vai mudar, nunca, sabe? Então, tem que começar. Os empresários que não vai ser, porque para eles tá bom, né? Então, eu ia falar ali rapidinho e a cabeça estava como levantando. Aproveitando a fala de Alzira, que ela disse das grandes empresas que usam máquinas, tem um filme do Charlie Chaplin que mostra que o problema como é a palavrinha? Que a injustiça contra o trabalhador é um problema muito antigo, que não vem de hoje. Porque o documentário é antigo e naquela época já havia problemas, então com o passar do tempo era para esse problema ser resolvido, mas não, ele só vai aumentando, até um dia que ninguém mais vai aguentar e vai gerar um problema ainda maior. Então, é algo muito antigo e que ninguém faz nada. Tempos
essa semana. Pode ver no YouTube, é público. Promotor de justiça no seu estado, não sei se é Minas Gerais, São Paulo, enfim, reclamando dos seus R$41.500 por mês. Ainda não, isso é pouco. E já tem juiz, promotor que reclama isso sempre. Pior não foi ela falar isso, pior é que esse dinheiro é só por luxo dela. Tá abrindo sapato e bolsa. Eu digo o quê? Eu passo a noite toda trabalhando. A semana toda eu ganho 900 conto a bolsa. Entra esse debate do desenvolvimento humano, que ela traz a questão. Aí eu queria falou no lado. Quanto vale a vida de uma pessoa? Porque com 40, ela tem todo o direito de ganhar esse salário, ela passou no concurso, ela estudou, ela conseguiu atingir esse patamar. O que me envergonha é uma servidora pública, pior, da área da justiça, falar uma asneira dessa. Que R$41.000 é pouco para ela viver num país tão pobre como o nosso. Isso que me assusta. Se é pouco para ela, imagina para você. É 900 Veja em que nível nós estamos em um debate político sério, que a gente precisa engendrar, arquitetar, ainda que você falou, né, além da discussão, do seminário, do debate, agir. Né, alguém até perguntou aqui, né, alguém até falou agora, depois para você, que muitos alunos saem daqui sem conhecimento da legislação. E uma coisa que me assustou aqui em Afogados é ver vários adolescentes trabalhando em várias empresas aqui sem ter a carteira profissional assinada. Isso aí, todos os cantos da cidade, você para onde olha, é no supermercado, é no mercadinho, é na loja, é na Mas às vezes feira. é a necessidade também. Concordo. Não estou tirando o direito, a situação, porque diante da situação você vai agir para tentar sobreviver. A questão é que o Estado não está fazendo o seu papel de agente regulamentador, que vocês viram isso com o Paulo, tenho certeza que o Paulo falou esse assunto de sociologia, que é a assunto da área dele, e ele é especialista nisso, inclusive, Paulo, de regular e fiscalizar isso. Porque o Estado, gente, entendeu? O Estado pernambucano. O Estado, quando eu falo, é a estrutura da União, dos municípios e dos Estados federados. Porque nós temos o Ministério Público aqui, nós temos a Secretaria de Assistência Social, nós temos a Secretaria de Trabalho. Aí eu pergunto, cadê esses agentes públicos fiscalizando na ponta da linha? Mas é como o Adriano falou, é um sistema e é tudo esquematizado. Aí é preciso que haja mobilização. Concordo com você. É um sistema engendrado, até que o tema ele vem abordar isso. Mas é uma situação em que é preciso haver mudança, é preciso existir essa lógica de desenvolvimento humano de fato, não só no papel. Por quê? Se você vai para a capital, esse tipo de coisa acontece, mas em menor grau. Bem pequeno. Por quê? Toda a estrutura governamental se concentra onde? Na capital. Então o risco da empresa ser sancionada é muito grande. A empresa ser multada é muito grande. Acontece em menor escala em lugares específicos. Justamente. Aqui não, aqui é em grande escala em todo lugar. Está entendendo? Então existe uma necessidade de atuação do Estado na ponta da linha. Por quê? Veja, com relação a essa questão do direito trabalhista, Nicole, Sofia, você tem Nicole. Até coloquei, mas acertei aqui, viu? Nicole, primeiro foi Sofia, depois foi Nicole, acertei. É preciso que a gente. Hoje eu estava conversando com os professores Mauro, de matemática, e o professor Antônio Marcos, de matemática. O Instituto Federal não. Veja o que eu vou falar, tá? Não é negando a importância do Estado e do município. O Instituto Federal de Educação Tecnológica e Profissional no Código do Estado, ele foi criado para fomentar uma educação diferente, no sentido de fazer com que esses profissionais que aqui estão nesse momento comigo saiam com uma visão holística, emancipadora, cidadã, problematizadora de você enquanto um sujeito social. Ou seja, o que eu estou querendo dizer em miúdo? Que a gente precisa ser uma escola diferente em todos os sentidos. Aí é porque você falar, o aluno sai daqui sem saber o direito trabalhista. A gente pode fazer congresso, a gente pode fazer simpósio,
a gente pode provocar a coordenação do curso para discutir isso. Veja, nós temos professores de filosofia, nós temos professores de engenharia de segurança do trabalho, nós temos professores de sociologia. Então, nós temos profissionais que possamos oferecer esses cursos, tanto no sentido das aulas, a gente abordar isso em sala, como também a gente oferecer isso em eventos. Nós somos uma instituição semelhante à universidade. A universidade ela é repleta de janeiro a janeiro de eventos fora da sala de aula. É isso que se constrói na universidade. Outra coisa que eu queria fazer era a mobilização em outras escolas também, que não tem o mesmo... É isso que eu falei já várias vezes aqui. O que me chama a atenção aqui, eu estou achando ótimo essa minha experiência de sair um pouco do litoral para ir no sertão. Eu posso estar enganado, mas a minha sensação aqui é que vocês estão desarticulados enquanto classe estudantil. Porque você vai para a capital, obviamente tem toda a estrutura histórica, que os movimentos sociais se concentram nas capitais, isso é um fato. Mas é preciso haver mobilização também no interior. É preciso que vocês aqui do Instituto Federal, chamem esta responsabilidade para que vocês possam iniciar um processo de mudança. Vejamos, vocês é a única instituição federal de ensino na cidade. Não é? É a única. Então a sociedade de Afogados, a sociedade do Sertão do Pajeú, já olha para vocês com outros olhos, gente. Pode ter certeza disso. Quando vocês. Pois é, a sociedade está mudando. Quando vocês saem com essa farda representa muito. Porque essa farda ela foi criada fruto de movimento histórico e político, de lutas de professores, de sociedade civil organizada, da população, enfim. Então é preciso que vocês, enquanto estudantes, movimentem isso. Por exemplo, vocês poderão ir na Câmara dos Vereadores e pedir uma comissão, pedir uma reunião com a presidência. Ô, professor. Está entendendo? Então é preciso a gente se movimentar mais. Está entendendo? Oi. Fez isso, mas eu posso pedir isso. Ele está tentando. Envolve logística e tudo mais. Mas vocês, enquanto sociedade, vocês poderão provocar a prefeitura e o município. Por exemplo, essa questão. Por que não debater sobre a questão trabalhista dos jovens na cidade? E o pontapé inicial é na educação. Inclusive tem uma frase que diz, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido É ser a pessoa, você falou então, que fala. então, poxa, se... Passo minha palavra. Calma, estou vendo, calma. Não, mas poxa, e se... Posso de onde vai partir essa mudança? Porque já passaram muitos anos e a gente não vê muita coisa. Então, são os que vão suceder, os que vão estar lá futuramente que precisam fazer essa mudança. Ela tem que começar agora, como eu falei anteriormente. O pontapé inicial tem que ser na educação. E, poxa, por exemplo, a gente é um exemplo bem simples, talvez foge um pouco dessa questão de indústrias e tudo, mas é um exemplo. A gente teve essa semana a presença do Venezuela aqui e segurança de agride de jornalista. Poxa, o pessoal que está lá no poder está praticando a mesma coisa, então não vai praticar segurança. E não tem ninguém falando nada. Inclusive o presidente da República não se pronunciou, tá? Então, e aí? É simplesmente presenciar a pessoa que podia fazer alguma coisa e ficava. Então, não vai partir a mudança. Tem que partir daqui. Tem que partir daqui. Porque, cara, algo que foi visto, todo mundo presenciou e ninguém disse nada. Segurança de um ditador aqui agredir jornalistas e é isso. Cabe a gente mudar isso. Só para a gente lembrar que E eu o preciso presidente fazer da algumas República perguntas aqui para a equipe. Rosa, só que fala. Rosa ou Lara? Primeiro foi Lara, depois Cadê Rosa. Lara, já, pensa Fala. Essa questão de que eu estava falando de cima da necessidade de emprego, é porque realmente aqui eu falo aqui dos advogados. Eles não ligam para os matemáticos de advogados. Eles, se você for falar qualquer coisa, eles dizem, beleza, pô, vai lá, que amanhã eu não. Porque é questão de necessidade. Então, é exemplo do supermercado, todo mundo sabe aqui. Supermercado é um absurdo a forma que eles tratam os funcionários. Farmácia, tem fama de uma farmácia aqui que diz que, funcionário que trabalha lá, é humilhado pelos patrões. Escola, quando a gente, todo mundo aqui, né? Quando era pequenininho, a história era que aqui tem duas escolas particulares. A diretora
pagavam um salário, uma merreca, e era humilhação as professoras do ensino fundamental. E eles não ligam, a fábrica de móveis, e eles simplesmente não ligam, é tipo assim, se você sair aqui, ok, amanhã eu arrumo outro. E pagam uma merrequinha, R$600, para passar o dia inteiro no mercado, muitas vezes tem que sábado e domingo, e eles não ligam. Então, tipo, e questão do direito trabalhista, é porque também não é que as pessoas não vão lá atrás, mas se for, não tem muito apoio. Entre aspas, não dá em nada. Porque sempre tem gente precisando, sempre Isso tem explicação teórica. Karl Marx já explica isso. Exército de reserva de indústria. Inclusive, na época da eleição, teve um funcionário de uma fábrica daqui de Afogados que era funcionário antigo, de anos. Ele foi demitido porque não estava votando no mesmo partido político que o dono da fábrica. Voto de cabreiro. Sim, e eu sei um exemplo de uma funcionária assim, que eu conheço, ela trabalha há 40 anos nessa empresa. Ela estava saindo do trabalho, né? Escorregou numa rampa. E, assim, eu tô falando da empresa, mas ela foi uma rampa bem perigosinha mesmo, que estava molhada. E no que ela caiu, ela bateu a boca e estava toda roxa. E a mulher simplesmente disse, ficaria um dia afastada e pronto. Não tem a indenização, porque, querendo ou não, se ela fosse atrás do direito independente, tipo, era o fim do turno dela, mas ela ainda estava no local de trabalho. Até chegar na sua casa. Ela ainda está no local de trabalho. Até chegar na sua casa, você será no local de trabalho. Aí a mulher, ela estava há 40 anos trabalhando na empresa, aposentada, só que ela preferiu continuar trabalhando. E tipo, não tem nem sequer um reconhecimento, dizer assim, pô, tu levantou essa empresa comigo, você está dentro comigo desde o início. Um aumento de R$2 não tem, entendeu? Pois é, eu acho que essa questão aqui dos adolescentes me surpreendeu muito. Né? Em bares também, de muitos adolescentes trabalhando, coisa que me chamou a atenção. Tanto é que nem pode, né? Adolescente junto com bebida alcoólica. Então, assim, só para fechar. Então, assim, o adolescente, você tem uma lei específica, que é o menor aprendiz. Você recebe um salário, trabalha meio expediente para que o adolescente vá para a escola. Né? Existe uma lei, então é preciso a gente pensar nisso para que a gente possa debater políticas públicas. É preciso que o Ministério do Trabalho esteja atuando, a Secretaria Municipal esteja atuando e a promotoria, tá? Desde sempre, eu sempre trabalhei com questão de bar e restaurante. Minha mãe tinha um bar. E não vem ao caso. Hoje eu ocupo um cargo de gerência administrativa de um determinado restaurante. Eu tenho minha carteira fechada, não recebo o valor que está lá. Acontece muito também. Mas... Para não justificar perante a fazenda. Mas... Isso é fraude, em outras palavras. Mas está lá encoberto, vamos dizer, debaixo dos panos, né? Pelo menos você está com a carteira profissional. Então, aí eu não fiz muita questão porque na hora que eu sair eu vou receber meus direitos. Pelo menos eu quero. E assim, outro fato... Eu só digo a você uma coisa. Depois puxe seu extrato no Ministério do Trabalho para ver se a sua previdência está sendo paga. Eu já baixei só a dica que eu lhe dou. Eu já baixei o aplicativo no celular, que eu não sou isso também não. Só que assim, para mim poder chegar no patamar que eu estou hoje, eu trabalho com isso desde os meus 9 anos de idade. Eu já vou fazer 19 esse ano. E assim, o senhor mesmo viu, eu estava na Expo do ano passado, vi diversos colegas se divertindo lá enquanto eu estava trabalhando. Por quê? Porque eu precisava, quer queira, quer não, eu preciso ajudar dentro de casa. Então, do mesmo jeito que eu estou me usando como exemplo, existem várias outras pessoas. Eu ainda tenho a oportunidade de estudar e trabalhar, mas tem gente que não tem. Aí entra a importância de governos democráticos que visem o desenvolvimento da sua população, que garanta a educação de qualidade e assistência social, que atinge as pessoas na ponta da linha. Eu sou fruto, gente. Eu estou hoje aqui graças às políticas sociais de inclusão. Eu fui beneficiário de bolsas estudantis durante toda a minha vida estudantil na universidade. Eu fui beneficiário do programa do leite quando eu era criança. Eu fui beneficiário de bolsas de atendimento à criança e adolescente na minha infância e adolescência. Então, eu sou prova viva de que a política pública, ela funciona na ponta da linha de modo que transformou a minha vida, porque eu poderia estar hoje, com todo respeito aos trabalhadores laborais, poderia estar hoje fazendo trabalhos manuais em recepção de qualquer loja, poderia estar sendo embalador de supermercado, poderia estar sendo um varredor de rua. Nada contra esses profissionais que têm sua importância
primordial para a sociedade. A questão é, aí entra a pergunta de alguém aqui, gosto dela. Qual o valor o ser humano tem, né? Porque a gente valoriza o médico, ganha seus 15, 20, 25 reais, e o varredor de rua, né, o gari, os míseros 1.500 reais garantido por lei, que é o mínimo. Que se não fosse nem isso, pagaria menos, porque a Constituição não permite. Então veja a importância da legislação. O que eu estou querendo mostrar para vocês é entre as aulas de Pablo. Pablo, ele trabalha isso, eu acompanho ele desde o primeiro período aqui, ele sempre tenta abordar isso, e aí vem uma crítica nossa como professor, e vocês não prestem atenção nas aulas de determinadas disciplinas, porque faz parte da sua vida enquanto pessoa humana, dotada de direitos fundamentais universais, inalienáveis, ou seja, não pode ser cerceado. Direito à vida, criança e adolescente é para trabalhar? Não, criança e adolescente é para estudar. Eu fui fruto disso. Eu quis trabalhar, minha mãe queria. Mas eu disse, mãe, eu vou trabalhar porque eu quero sentir. Eu era meio agitado mesmo, eu queria sentir mesmo. Eu dava conta, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e fazia curso à noite. Dava conta. Eu tinha meus problemas, né, de deslocamento, mas eu me virava, ia a pé, pagava o ônibus de manhã, ia a pé, enfim, me virava. Mas foi bom. Desde os meus 16 anos eu trabalho com carteira assinada, mas tudo garantido por lei. Então é preciso que os direitos que eu tive na minha cidade, vocês aqui também tenham, porque a lei é única, gente. Estamos falando de Brasil, Afogados não é um país fora do Brasil. Eu acho que é uma coisa que... Pode falar? Mas essa questão aqui, na lei, muitas vezes a pessoa vai atrás de advogado, eles vão atrás de advogado, mas quando chega lá no juiz, o juiz enrola. Eles sempre enrolam, porque a questão é política do interior. Eles sempre enrolam, existe. É preciso mudar, isso é preciso mudar. Aí o processo fica. A gente não, eu entendo, isso é um processo histórico chamado coronelismo. Coronelismo. Veja, por exemplo, essa semana mesmo, vocês vão olhar no YouTube. O governador de Minas Gerais, o Zema, eu nem gosto de falar o nome do mas vamos dar nos meus bois. O governador de Minas praticamente praticou xenofobia contra os nordestinos e os nortistas, dizendo que nós somos apenas dependentes de política social. Mas ele não consegue entender que o Nordeste, historicamente, o Norte, historicamente, foi excluído do processo de desenvolvimento industrial desse país. E fala uma asneira dessa, o cara é um homem público. Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente não precisa achar, eu digo precisa porque cada um vai ter cada cabeça no mundo, mas eu creio o seguinte, a gente não pode deixar de se indignar. Já dizia o pastor, né, e eu esqueci se é profissão dele, Martin Luther King, me lembrei qual a formação dele, por favor. Não sei se era médico, enfim. O que ele dizia? A partir do momento que a gente perde o poder de se indignar, a gente acha tudo natural. A gente vai achar que uma criança desnutrida é normal. Que a guerra contra a Ucrânia é normal. Que as pessoas que estão morrendo na África por AIDS, por guerras, é normal. Que pessoas nesse país, nesse momento, 30 milhões de pessoas num país chamado Brasil, sendo um dos países maiores produtores de alimentos do planeta, estão passando fome nesse momento. Aí a gente acha tudo normal. A gente não pode achar isso normal. Da mesma forma que esse instituto veio para cá, eu quero que esse instituto ande o Brasil todo, por mim, todo o canto de Instituto Federal, para que vocês possam receber educação de qualidade. Porque educação não é gasto. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Graças a Deus, ontem, por felicidade, por destino, luta dos meus pais, luta pessoal, ações de governo que me ajudou a vencer na vida, ontem eu pude me congratular de ser servidor do Estado. Passei no concurso. E eu quero que todos passem por isso, que tenham uma melhoria da qualidade de vida. É essa a questão. Por isso o livro que eu indiquei para vocês. Eu quero que vocês leiam esse livro, tal como Milton Santos, Bauman, filósofo Bauman e tantos outros. Né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, não é porque Afogados está hoje em Recife, que Afogados é um ser ambientista, não. A lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. É isso que eu quero que vocês entendam. E é preciso que a gente entenda e faça algo. Já estamos fazendo. Eu já estou provocando vocês aqui. O meu papel pedagógico eu estou fazendo. Eu estou cumprindo a minha missão. Agora, é preciso que a gente avance mais. Com eventos, com movimento estudantil, com alguma coisa. Rede social.
Por exemplo, esses trabalhos que vocês estão fazendo, publique nas redes sociais, gente. É uma forma de você divulgar o que é produzido. Eu vi muita gente tirando foto ali do trabalho com o professor Cosmo. Publique tudo que vocês tiraram foto ali. É para mostrar para a sociedade que vocês estão trabalhando, que vocês estão aqui, né, estudando. Porque, infelizmente, muitos vão dizer assim, esses estudantes não fazem nada. E há pessoas que digam isso. Pode ter certeza disso. Vão dizer, estudante é vagabundo, estudante não quer nada numa vida. Tem pessoas com esse tipo de comportamento. Não acho que não tem. Fala, Tá Lara. entendendo? Então, assim, vou passar aqui a palavra para a Lara, eu tenho algumas perguntas para alguns componentes para a gente encerrar. Tá bom? Que eu prometi que eu vou liberar vocês mais cedo, porque ele começou mais cedo. Né? Tá bom? Vai lá, Lara, para fechar aqui o nosso. Pegando o gancho da fala do senhor, que tem uma fala bem curta, mas que eu acho que resume e nos dá a resposta de todo esse debate. Porque, assim, qual é o problema